Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho das minhas leituras de 2022. Bora lá pro vídeo? Nesse ano de 2022 que passou, eu consegui ler somente 12 livros. Um livrinho aí por mês. Como eu faço faculdade, então faz 3 anos que eu não consigo mais ler tantos livros como eu lia antigamente. Porque eu tenho as minhas leituras acadêmicas, que são leituras que tomam tempo, são leituras difíceis, que eu preciso me debruçar, e não é somente ler, né? É um ler, estudar, anotar, reler, né, para poder decorar algumas partes, entender outras. Então, são leituras que me tomam tempo, essas leituras acadêmicas. Então, eu acabo que não tenho muito tempo livre para ler as coisas que eu gosto, as minhas leituras por prazer, né? Eu tenho lido mais por obrigação mesmo. Mas ainda assim consegui ler um livro por mês, que foi muito legal. Li alguns livros físicos que eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive eu até coloquei a blusa combinando, porque teve tantos livrinhos coloridos. Coloquei aqui a minha blusa colorida para combinar com o cenário do livro. E teve esse ano, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que tem vamos dizer assim, um preconceito com o Kindle, mas esse ano eu tive 3 livros lidos no Kindle. Se você gosta de leitura, se você também gosta de livros, me deixa aqui embaixo nos comentários qual tipo de livro que você gosta, aventura, romance, suspense, me conta aqui. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho também do meu gosto literário conforme eu for falando aí os livros que eu li. O primeiro livro que eu li, logo em janeiro de 2022, foi esse livro aqui, do Monsenhor Jonas Abib, A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um livro bem pequenininho, ó, bem fininho. E eu comecei a ler esse livro em janeiro de 2022, logo no início do ano, no primeiro dia, porque eu tinha uma meta de começar a estudar a Bíblia. Alguns anos atrás, eu li a Bíblia toda, né? Eu fiz um planejamento e li a Bíblia durante um ano e consegui lê-la inteira. Porém, eu só li, né? Como se fosse um livro mesmo. E eu me propus, no ano passado, a começar a estudar a Bíblia, a ler aquele versículo, a meditar sobre ele, e eu queria algum livro que me ajudasse a ler a Bíblia. E esse livro foi excelente. E no fim, olha só como é o destino, o Monsenhor Jonas Abib acabou de falecer, né? Agora no final do ano, acompanhei, não pude ir, né? Até a Canção Nova pessoalmente, mas acompanhei todo o velório, todas as homenagens que foram feitas para ele na TV. Enfim, né, foram 3 dias de velório e eu fiquei acompanhando, acompanhei as missas, os terços, enfim. E nós perdemos aí, né, um padre que para mim já é santo, né, já tá lá no céu, do ladinho de Deus. E aqui ele conta um pouco da história dele, um pouco da história da Canção Nova, em como ele ficou conhecido por Monsenhor Jonas da Bíblia, porque o pessoal não sabia falar a Bíblia, não sabia não, às vezes não entendia, né, quando falava Monsenhor Jonas da Bíblia, entendia a Bíblia, e ficou o Monsenhor Jonas da Bíblia, né, como ele era conhecido. E aqui ele conta um pouquinho de todo o início da Canção Nova, de todo o início, de todo o trabalho dele, né, na igreja, e ensina um pouco como a ler a Bíblia. E junto vem esse diário, né? Eu acabei não utilizando porque eu achei que eram pequenas as partes, né, os espaços que tem aqui para escrever, eu achei que eles eram muito pequenos, então eu acabei não utilizando. Mas o que ele ensina pra gente? Quando a gente lê uma passagem, você tem que... ele ensina como você ver isso nesse livro, né? E aí você tem que encontrar naquela passagem que você leu a promessa que Deus fez naquela passagem. Então aí você vai e marca aqui as promessas
que você consegue enxergar naquela passagem. Depois, você vê qual foi a ordem que Deus deu para obedecer naquela passagem. Depois, os princípios eternos, que são os princípios da Bíblia. Então, tem um espacinho aqui para você preencher os princípios. Então, a forma dele ensinar você a entender a Bíblia, a mastigar aquela palavra, meditar sobre aquela palavra, é procurando esses 3 itens: a promessa de Deus, a ordem de Deus para obedecer e os princípios eternos de Deus. E depois você vai fazer a sua reflexão, que é a mensagem de Deus para mim hoje. Então, na hora que você leu aquela passagem, qual foi a mensagem que você tirou de Deus para você? E como eu posso aplicar isso na minha vida? Que é a parte mais difícil, né? Que é para você poder ir fazendo esse exercício durante o seu dia a dia. Então, é dessa forma que ele nos ensina a ler a Bíblia. E aqui você consegue, né, marcar a passagem, a data e tem os espacinhos aqui para você escrever. Como eu achei esses espacinhos muito pequenos, eu acabei fazendo num caderno à parte. Mas aqui, olha, isso aqui é todinho de diário, para você escrever todo dia aquela passagem que você leu e você começar a estudar mesmo a Bíblia e não só ler por ler, como foi o que eu fiz na primeira vez, como eu queria essa experiência de ler a Bíblia toda, eu li como se fosse um livro. E aí, no ano passado, eu resolvi começar a estudar. Então, não é uma coisa que você vai terminar em um ano. Você não vai conseguir estudar a Bíblia em um ano e isso vai levar muitos anos. Fica aí a dica, a Bíblia do meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib. Se você também quer aprender a ler a Bíblia, esse é um ótimo livro. O segundo livro que eu li em 2022 foi o livro As 5 Linguagens do Amor. Não sei se é assim que fala, o autor é Gary Chapman. Eu vou deixar uma fotinho do livro aqui, porque eu não tô com ele físico, porque eu acabei emprestando para uma pessoa. Então, eu não tô com ele aqui para mostrar para vocês. Mas esse livro já é bem conhecido, eu acho que a maioria das pessoas já deve ter lido, que fala das 5 linguagens do amor. Então, ele é um psicólogo que atendia os pacientes no consultório dele, né, de terapia de casal, e começou a perceber que algumas pessoas queriam ser amadas da forma que elas entendem o amor. Então, por exemplo, ele fala que tem lá uma das linguagens do amor são presentes. Então, aquela pessoa que gosta de presentear, que a linguagem do amor dela é presentear, ela queria receber presentes. Só que a pessoa que estava do lado dela, por exemplo, demonstrava o amor dela por atos de serviço. Fazendo alguma coisa para ela, enfim, fazendo alguma coisa para casa. E isso era uma demonstração de amor. E a pessoa que queria receber o presente não entendia que aquele ato de serviço também era uma demonstração de amor e não se sentia amada. Então ele fala lá das 5 linguagens do amor e te ajuda a entender qual é a sua linguagem do amor, como você gosta de ser amado, e aí você vai entender como o outro gosta de ser amado, aquele que está do seu lado. Pode ser o marido, o filho, um familiar, aquele que você convive. E aí você tentar demonstrar o amor para aquela pessoa da forma que ela entende. Então não adianta, se você é uma pessoa que a sua linguagem do amor é atos de serviço, você tentar ficar fazendo atos de serviço que aquela pessoa que está do seu lado, ela não vai entender dessa forma, porque o jeito que ela se sente amada é recebendo um presente, um mimo. Então é mais ou menos isso que o livro quer dizer, que você tem que saber como você se sente amado, para que quando você esteja com aquela pessoa, você possa explicar para ela, que você faça com que ela entenda a forma que você se sente amado, e também para que você entenda a linguagem do amor do outro, para que você possa demonstrar da forma que ele vai entender que ele é amado. Então é isso que o livro fala. Então lá ele vai falar das 5 linguagens do amor, que é atos de serviço, presentes, tempo de qualidade, toque físico e palavras de afirmação. Enfim, eu sou uma pessoa meio descrente dessas coisas de autoajuda, não gosto de ler livros de autoajuda, não é um gênero que eu compro,
Mas geralmente quando tem um livro que está em alta, que está todo mundo falando, eu acabo dando uma chance. Mas eu achei que esse livro do Gary, ele tem sim algumas coisas que eu concordo. E no final do livro você tem um teste para o marido e um teste para a esposa. Então você consegue descobrir aí qual que é a linguagem do amor do seu marido, qual que é a sua linguagem do amor. E se vocês vão fazer esse teste juntos, já é um motivo aí para vocês conversarem e darem aí um up no relacionamento, já que cada um vai conhecer a linguagem do amor do outro se vocês ainda não conhecem. Então é um livro que vale a pena. O terceiro livro que eu li em 2022 foi A Livraria Mágica de Paris, que é da Nina George. Gente, que livro lindo! Sabe aquele livro que aquece o coração? Eu fiquei apaixonada. Então, ele conta a história, acho que é Perdu, Monsenhor Perdu, o nome dele. Ele tem uma livraria que fica num barco que está ancorado na França, no rio Siena. E é uma farmácia literária. Então, o que acontece? As pessoas vão lá, conversam com ele, contam seus dilemas de vida, os seus problemas, e ele indica um livro que cure, né? Esse problema, que cure o que essa pessoa está sentindo. Enfim, é como ele receita um livro para cada leitor que vai lá na livraria dele. Porém, ele sofreu uma desilusão amorosa e tem uma carta guardada por muitos anos que ele não teve coragem de abrir, dessa pessoa que causou nele essa desilusão amorosa. Acontece uma coisa aqui no livro que faz com que ele tenha que abrir essa carta, e aí ele levanta a âncora e vai para o sul da França, acompanhado de um escritor que está aí com uma ressaca e não consegue escrever livros, e também é um chefe de cozinha, e vai atrás de consertar essa perda amorosa que ele teve. Gente, o livro é muito lindo, vale a pena a leitura. E dentro desse livro, ele fala de um livro que chama Luzes do Sul. Eu ainda quero adquirir esse livro para ver. Vou ver se ainda consigo adquirir esse livro nesse ano, porque eu quero muito ler o livro dentro do livro. Mas, gente, esse livro é encantador e vale muito a pena a leitura. Aquele livro que aquece mesmo o coração. Se você ainda não leu, vale a pena ler. Para quem me acompanha e já viu os vlogs do dia a dia aqui em casa, sabe que uma das minhas autoras favoritas é a Sophie Kinsella. Gente, os livros dela são um calhamaço. Muito raro ter um livro dela pequeno. O menor livro que eu li dela é A Minha Vida Não Tão Perfeita, que ele é um pouco menor, mas, gente, o livro dela geralmente é um calhamaço. Mas é um livro que você desliga do mundo. É gostoso, é divertido, é engraçado. A leitura, apesar de ser um calhamaço, a leitura é muito fácil, a escrita dela é muito fácil, então você lê rapidinho os livros dela. E quem acompanhou aí os meus vlogs viu que eu falei um pouquinho desse livro. Esse livro conta a história da Lexi. Ela sofre um acidente, perde a memória e acorda numa vida perfeita. E ela acorda no hospital e quando contam pra ela que ela sofreu um acidente de carro e perdeu a memória, ela fala assim, mas como eu posso ter sofrido um acidente de carro? Eu não sei dirigir. Aí ela não lembra mais do marido dela, porque a primeira memória que ela tem é da adolescência dela, então ela não tinha se casado, ela não é apaixonada por aquele homem que entra lá no quarto dela. E aí ela vai morar na casa que ela é casada com ele, moram numa casa juntos e ela não conhece a casa, não conhece a empregada. Ela acorda numa vida perfeita, rica, com coisas de marca. A hora que ela pega a bolsa dela, ela fala assim, não, eu não tenho dinheiro para ter uma bolsa dessa. E aí ela vira diretora de uma empresa e na época ela era, trabalhava lá no escritório, mas era uma ninguém. E aí ela conseguiu alcançar a diretoria da empresa e ela vai ter que aprender a viver na vida dela. Na verdade, ela vai ter que descobrir tudo e ela vai acabar descobrindo que ela não é a pessoa que ela imaginava que ela fosse. Então, assim, é um livro muito legal, muito divertido. Chorei de rir em várias partes, porque é muito engraçado. Então, assim, ó, um livro que vale a pena a leitura.
lembra de mim. O próximo livro que eu li também foi da Sophie Kinsella, que é o Fiquei com o Seu Número. Esse livro é muito engraçado. Conta a história da Pop e ela tá noiva de um cara perfeito, lindo, inteligente, rico e tudo mais. Ela vai fazer a despedida de solteira dela num hotel, tá tendo uma festa no hotel, ela tá lá naquela festa e ela perde o anel de noivado. Além de tudo, ela é assaltada e fica sem telefone. Por sorte, ela encontra um telefone jogado no lixo. E aí ela usa esse telefone para ligar para a polícia, para se comunicar e de repente ela recebe uma ligação. Esse telefone era de uma pessoa que trabalhava numa empresa e o chefe dessa pessoa tá ligando para ela. E não é a Pop. Aí ele precisa de uma ajuda porque ela tem que fazer um serviço que a funcionária dele faria, porque ela tá com o número da empresa. E ela se propõe a ajudar ele. E ele quer o telefone de volta, mas ela não quer devolver o telefone porque ela foi assaltada. Então ela fala assim pra ele, então vamos fazer um acordo. Eu faço o que você tá me pedindo, mas eu vou ficar com o telefone até eu conseguir um outro número. Então ela fica com o número dele. Aí vocês já sabem o que vai acontecer, né? Aquele clichê. Ela tá noiva de um cara, mas ela tem que falar com o outro todo dia, porque nesse telefone ela ficou com o telefone da secretária do cara, então ela recebe os e-mails da empresa, ela recebe mensagens e ela precisa ir repassando para ele todo dia. Então ela acaba conversando com ele todos os dias e acaba conhecendo ele por telefone. Depois eles combinam de se encontrar pessoalmente para se conhecer. E aí vocês já sabem tudo o que vai acontecer, aquele clichê, né, gente? Mas que livro divertido, que livro legal, vale muito a pena a leitura. O próximo livro lido também da Sophie Kinsella foi o Menina de 20. Gente, vai ficar repetitivo, mas que livro engraçado. Muito divertido. Esse livro conta a história da Lara. Pensa numa pessoa que tá com a vida de ponta cabeça. Tá ferrada, não dá orgulho pros pais. Largou o emprego dela para ser sócia da melhor amiga dela. A melhor amiga dela é uma pilantra. Tá sem dinheiro. Tipo assim, a vida dela tá ferrada. Aí, ela acaba falecendo, a tia-avó dela de 105 anos, e ela vai no velório dessa tia-avó. E, de repente, quando o corpo vai ser enterrado, uma menina de uns 20 anos para o funeral. Para o funeral, e aí somente ela, enxerga essa menina de 20 anos. E quem é? É a tia dela, essa tia-avó, que tá no caixão, que reaparece nesse corpo aí de uns 20 anos, no corpo não, né? Porque ela é um fantasma. E ela fala que ela não pode ser enterrada sem um colar de libélula. Então, olha, tem até aqui na capa o colar de libélula. E ela não quer ser enterrada sem esse colar de libélula. E ela fala, para o funeral, eu não posso ser enterrada. E aí, ela faz a cabeça da Lara para Lara parar o funeral. A Lara inventa uma história de que a tia dela foi assassinada, então que a tia dela não podia ser enterrada porque precisava achar o assassino. Aí chama a polícia, aquele auê, para ela tentar ajudar a tia a achar esse colar antes de ser enterrada. E aí elas vão embarcar numa aventura romântica e super engraçada, onde a tia dela é uma maluca que faz ela ficar fazendo várias coisas da década de 20. Então ela vai em brechó, ela tem que se vestir com roupa de década de 20. E aí ela vai em eventos de empresa vestida dessa forma. Então o negócio passa a ser muito engraçado. E aí, no meio de toda a história, tem uma paixão, tem problemas familiares. Ela começa a descobrir algumas coisas com relação à herança da tia. Então ela vai resolver toda a vida da tia até que ela possa ser enterrada em paz, para que ela possa ser enterrada em paz, e a tia vai tornar a vida dela um inferno. Então, gente, um livro engraçadíssimo, vale a pena a leitura. O próximo livro que eu li, também da Sophie Kinsella, foi A Irmã de Becky Bloom. Não sei se vocês conhecem, mas a Becky Bloom é uma série de livros, né? Tem até filme já.
dos delírios de consumo de Beck Bloom. O filme é do primeiro e do segundo livro, uma mescla dos dois, um pouquinho mais do segundo do que do primeiro. E esse livro aqui conta a história da irmã de Beck Bloom, que é tipo o oposto da Beck, né? A Beck é aquela consumista que não tem controle e a irmã dela é aquela que não gasta nada, mão de vaca. Tudo é reciclável, tudo ela faz manual. Gente, a irmã perfeitinha perto da Beck, que é toda destrambelhada. E a Beck tenta conquistar a irmã e levar a irmã para fazer compras junto com ela. Ela tenta de tudo para conquistar essa irmã, mas ela não consegue, porque a irmã é totalmente diferente, totalmente o oposto dela. O caso desse livro é que a Beck não sabia que ela tinha uma irmã, que veio de um relacionamento que o pai dela teve, que não foi com a mãe dela. Então, toda a família tem que se acostumar com essa nova irmã. A mãe dela também descobre, né, nesse momento, que o marido tem uma filha fora do casamento. Então tem toda essa parte familiar também, mas como sempre, da Sophie Kinsella, um livro leve e engraçado. Você morre de rir com as coisas que a Beck faz para tentar conquistar a irmã. E no início a gente acha a irmã um porre de chata, mas é porque é o jeito que a Beck conta a história. Então você pensa, a Beck toda consumista, com uma irmã toda mão de vaca, então o jeito que ela fala da irmã, você acaba pegando um ranço. Mas, gente, um livro muito gostoso, muito legal de ler. O meu autor favorito da vida, aquele que me iniciou na leitura, que fez eu me apaixonar por livros, é o Paulo Coelho. Um dos livros que eu li dele esse ano foi A Espiã, que é um livro que conta a história real dessa mulher chamada Mata Hari, que ela foi condenada à morte por espionagem no século XX. Então, é uma história baseada em fatos reais. E aqui conta toda a história dela, como que ela entrou nesse ramo da espionagem nessa época. Enfim, é um livro muito triste, que acontece na época da guerra, mas é bem legal você conhecer a história, né, da Mata Hari. Eu não conhecia, não sabia quem era, fui pesquisar depois de ler o livro. Então, quem tiver interesse, fica aí o livro A Espiã, do Paulo Coelho. O próximo livro que eu li foi também da Beck Bloom, que é o Chá de Bebê, da Beck Bloom, da Sophie Kinsella. Gente, todos os livros dela são esse calhamaço aqui. Mais um livro divertido, engraçado e gostoso de ler, que nesse livro a Beck, ela engravida, né? Vai ter aí o chá de bebê e imagina, se ela já gosta de comprar para ela, imagina para o filho dela. Então ela vira ainda mais consumista do que ela já é, quer adquirir várias coisas sem necessidade. Ela tem que ter 5 tipos de carrinho, porque um é para andar na grama, o outro é para andar na areia da praia, o outro é para andar na cidade. Enfim, vocês imaginem, né? Quem conhece a Beck Bloom já sabe o consumismo dela. Então, esse livro é de chorar de rir. E aí, ela passa com um ginecologista, que é um ginecologista, que já é de família, que fez até o parto do marido dela. E ela acaba descobrindo que tem uma ginecologista famosa que faz o parto de todas as famosas e ela quer uma consulta com essa ginecologista porque ela vai aparecer em revista, porque ela pode ter a chance de conhecer um famoso e que os filhos, imagina se os filhos dela nascerem na maternidade junto com uma famosa e vão ser amiguinhos para sempre e enfim. Toda essa aventura da Beck por tentar entrar nesse mundo das celebridades. Porém, quando ela vai ao consultório da ginecologista com o marido na primeira consulta, ela acaba descobrindo que a ginecologista é uma ex-namorada do Luke. Então, vocês pensem, o ciúme que ela vai sentir, eles vão se reencontrar, o marido dela e a ex-namorada, e ela vai ter vários acessos e vai achar que a ginecologista tá dando em cima do marido dela e não tá dando atenção para ela. E enfim, gente, o livro
é engraçadíssimo e rola aí a história é mais ou menos isso, né? A ginecologista, como que ela vai lidar com a ginecologista que é a ex-namorada do marido dela. O próximo livro lido é da Sabrina Jeffries, Um Par Perfeito. Eu vou deixar aqui a fotinho para vocês, mas olha, eu li no Kindle. Ele é de uma coleção de livros chamada A Dinastia dos Dukes e eu não sabia. Então, esse livro, Um Par Perfeito, ele é entre o primeiro e o segundo livro. É um conto no meio de 2 livros, sabe? E ele conta a história da Cassandra, que ela é prima da Kitty. E aí, o coronel Haywood, ele precisa salvar a Kitty de um pretendente que está querendo fugir com ela. Só que ele, isso a mandato do irmão, né? O irmão da Kitty pede para que o Haywood salve a Kitty, porque ele sabe que esse cara só quer a fortuna dela, quer tentar fugir com ela, desonrar ela para que ele possa se casar com ela. Então o Haywood vai para salvar a amiga, a irmã do amigo. Só que ele está apaixonado pela irmã do amigo porque a irmã manda cartas, né, pro irmão. E ele, como é amigo, ele acaba lendo as cartas da Kitty e ele se apaixona pelas cartas. Quando ele vai para salvar ela, a prima dele, a prima da Kitty, que é a Cassandra, tá ali junto. E ele descobre que quem escreve as cartas não é a Kitty, e sim a Cassandra. E aí, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Ele vai se apaixonar pela Cassandra e eles vão viver uma aventura, só que ele precisa do dinheiro, né? Ele precisava de uma herança. E a Cassandra não conta para ele que ela também é herdeira. Então ele fica entre a cruz e a espada, entre salvar a família, né, se casando com a Kitty, ou ficar com a Cassandra por amor. E aí, até que ela conte que ela também é uma herdeira e tem dinheiro, enfim, acontecem várias coisas, eles ficam presos na neve, tem uma tempestade, aí ela precisa passar as festas de fim de ano na casa da família dele, e enfim, tudo vai acontecer. É um romance de época, eu achei um livro bem gostosinho de ler, vale a pena a leitura, mas como eu disse para vocês, eu não sabia que ele era de uma coleção e acabei lendo. Então, se você for lê-lo, fica nessa coleção da Dinastia dos Dukes, esse livro fica entre o primeiro e o terceiro livro, na verdade, entre o segundo. Esse é um conto, pequeno conto, entre o primeiro e o segundo livro, tá bom? O próximo livro que eu li no Kindle foi Um Conto para Fernanda, que é da Bárbara Sá. Vou deixar a fotinho dele aqui para vocês também. A Bárbara Sá, gente, ela é uma youtuber que eu sou apaixonada. Assisto todos os vídeos dela. Se você não conhece, procura aí Ei Bárbara Sá no Instagram ou Bárbara Sá aqui no YouTube. Ela tem um Instagram sobre livros que eu já segui há muito tempo e ela escreveu esse livro aqui e, claro, que eu fui ler. E conta a história de uma escritora chamada Fernanda que tá aí com um bloqueio de escrita e ela precisa terminar um livro, ela tem um prazo, só que o prazo dela tá bem no carnaval e ela tá no Rio de Janeiro e, tipo, se ela ficar lá com o carnaval, ela não vai conseguir terminar de escrever o livro porque ela vai participar do carnaval, porque, gente, carnaval, né, brasileiro, carnaval, ela não vai conseguir terminar de escrever o livro, então ela quer procurar, acaba aparecendo para ela, nessas propagandas patrocinadas, um lugar que ela possa viajar, que é um lugar deserto, uma praia onde ela possa se hospedar e ficar livre de toda essa agitação do carnaval e poder terminar de escrever. E ela acha uma ótima oportunidade. Ela viaja para esse lugar e aí tem um recepcionista maravilhoso que atende ela, que é dono dessa pousada. E ela fica no quarto realmente escrevendo, e aí a hora que ela desce para perguntar onde ela encontra um lugar para jantar, porque ela ficou o dia inteiro no quarto escrevendo, não saiu do quarto, eles começam a conversar e aí vocês já sabem, né? Ele vai querer apresentar para ela
o local que é muito lindo, porque ele acha que ela tem que espairecer um pouco, ver as paisagens, e ele vai apresentar para ela o local, eles vão sair para jantar juntos, e aí vai ter aí um romance, enfim. Clichêzão, uma delícia de ler, bem gostosinho, a escrita dela é bem legal. Tem as partes hot, que eu não gosto muito, né? Não é meu estilo de livro, enfim. Tem essa parte hot, então não é um livro para qualquer idade, mas é um livro bem gostosinho de ler e eu tava doida para ver a escrita da Bárbara Sá, porque como eu sigo ela como youtuber, gente, eu precisava muito ler um livro dela. Então, se você também quer conhecer aí uma escritora brasileira, esse livro é bem legal. Bárbara Sá, Um Romance para Fernanda. E aí, gente, me aventurei a ler um romance de época. Eu tinha lido Um Par Perfeito, mas eu não sou a pessoa que lê romance de época justamente por causa das partes hot, de toda a escrita que tem, que eu acho extremamente desnecessária. Então, eu tenho um preconceito em ler romance de época por causa disso. Eu leio bastante Jane Austen. Tenho aqui os livros da Jane, porque é um romance da época, né? Que foi escrito naquela época, então não tem essas partes picantes. Mas livro de época eu tenho um preconceito. Porém, nós tínhamos assistido o seriado dos Bridgertons. E aí eu falei, gente, não tem como eu assistir uma coisa que é baseada num livro e não li, né? Aí me aventurei a ler O Duque e Eu, que é da primeira temporada, né, da série. Vou deixar aqui também uma fotinho para vocês verem melhor. Não comprei o livro físico, são uma coleção de 9 livros, então eu gostaria de ter o box ou o livro físico, mas eu acabei não comprando porque eu não sabia realmente se eu ia gostar, porque eu nunca tinha lido, fora assim, Um Par Perfeito, que foi um conto pequeno, né? Eu não tinha lido ainda um livro de época, justamente por causa desse preconceito. Mas, gente, a escrita da Júlia é muito gostosinha de ler, eu adorei o livro, achei que a série foi mais detalhista, né? Muitas coisas que acontecem na série não tem no livro, mas eu acho que eles precisam introduzir realmente personagens, então é por esse motivo, né? Então, para quem não conhece a história da Daphne e do Simon, que é a história do Duque e Eu, ela está sendo apresentada à sociedade, precisa arrumar um marido. A mãe dela, né, tá lá ajudando ela a arrumar um marido. E todas as mães das meninas que estão se apresentando à sociedade tá tentando arrumar um marido para a filha. Porém, os homens só enxergam ela como amiga e ela não consegue nenhum pretendente. E tem um cara que tá dando em cima dela, mas tipo assim, bêbado, não sabe o que fala. E o Simon cata ela numa situação, né? Ele encontra ela numa situação e aí ele tenta salvá-la dessa situação. E os dois entram juntos no baile. E como ele é um duque, né? Todas as mães querem que a filha se case com ele e ele acaba. Parece assim, né? Aquele monte de mãe em cima do cara. E ele não pretende se casar, ele não tem pretensão de formar família. E a Daphne não consegue nenhum pretendente. Então ele pensa e fala assim: olha, vamos fazer um pacto? A gente fala que a gente tá junto. Por quê? Assim eu consigo despistar as mães, né? Elas não ficam mais no meu pé. E você, como um duque está interessado em você, os outros pretendentes vão querer estar interessado, porque vão achar que você é mais interessante. Então você vai conseguir pretendentes, que é o que ela queria, e ele vai conseguir se livrar das mães que estavam lá em cima dele. Então eles fazem esse pacto. E aí já sabem o que vai acontecer, né? Eles vão se apaixonar realmente. A Daphne realmente vai ter mais pretendentes, porque o Horace, que está interessado nela, então quer dizer que ele é um bom partido. E ele vai se livrar das mães lá, mas vai acabar se apaixonando por ela. Porém, ele tem aí uma história de vida muito difícil, né? De quando ele era criança, com o pai. E aí ele faz uma promessa de não ter herdeiros, de não ter filhos, né? Para punir o pai. E aí
A Daphne é o contrário, né? Ela quer uma família tão grande quanto a dela, né? De 8 irmãos, ela quer formar uma família, uma casa grande, cheia de filhos. E aí vai ter esse impasse também aí no relacionamento deles. E enfim, gente, é um livro muito gostoso de ler, muita coisa acontece dentro da história. Acho que quem assistiu o seriado já tem uma noção. O seriado é bem diferente, não, né? Ele é um pouco diferente do livro porque o seriado tem mais informações, tem mais coisas, porque eu acho que no seriado eles precisavam apresentar os personagens para que continuasse, né? Para que tivesse uma continuidade aí no seriado. Então, muitos personagens que não são citados no livro aparecem lá. E tem outros que estão citados no livro que não aparecem no seriado. Mas, enfim, os dois são muito bons. O livro é muito bom, o seriado é muito bom. Eu nunca tinha lido um livro de época. Gostei muito do livro, gostei muito da história, gostei muito da escrita da Julia Quinn. E vamos ver aí se eu continuo, porque eu já assisti, né, a segunda temporada da série, que é a história do irmão dela mais velho. Então vamos ver aí se eu leio esse segundo livro e se eu vou conseguir chegar aí ao final dessa coleção aí de 9 livros. E esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link dos livros. Caso você tenha gostado de alguma história, gostado de algum livro, você pode entrar, consultar, adquirir se você se interessar. Se você gostou, não esquece de deixar o seu curtir para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva também para não perder nenhum vídeo daqui para frente. E me conta, algum livro te interessou? Qual foi a história que você mais gostou? Você já leu algum desses livros? Vamos trocar experiências, me deixem aqui indicações de livros, porque eu adoro conhecer livros novos. Me conta também qual é o seu gênero favorito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho, fiquem com Deus e até mais!